Bom dia, a gente hoje vai dar continuidade à última lição que o pastor Elias deixou para a gente. A gente está estudando um período de crise, um dos períodos de crise, vivido pelo profeta Jeremias. O título de hoje é Um Profeta em Período de Crise, parte 2, porque a parte 1 foi domingo passado. E é muito interessante, e essa é uma das grandes coisas que eu acho interessante na Bíblia, é que não é uma história narrada, registros históricos narrados de um modo que só a parte boa, só a parte perfeita dos personagens fosse passada para a gente, mas a gente vê que esses grandes pais da fé, esses grandes profetas eram seres humanos, e seres humanos que enfrentavam dúvidas, rancores, indignações, como a gente. Então, a Bíblia não nos conta histórias de seres humanos perfeitos ou super seres humanos, e a gente não conseguiria imaginar como é viver na pele dele por serem pessoas inatingíveis, pessoas muito acima. A gente vê que são pessoas que deixaram a sua marca na história de uma forma surpreendente, principalmente pela forma com que foram usadas por Deus. Só que nós vemos pessoas que vivem crises, pessoas que têm seus erros, pessoas que têm julgamentos pelo momento, pela emoção, pela raiva, e a gente vê que os personagens bíblicos são seres humanos, tal como nós somos. Então, vamos orar para iniciar essa aula e pedir para Deus nos dar sabedoria para continuar esse estudo desse período de crise do profeta. Senhor, a gente agradece ao Senhor pela Tua palavra, a gente agradece ao Senhor por ter deixado para nós essas histórias, esses registros de histórias que nos mostram irmãos nossos, seres humanos como nós, vivendo os Teus propósitos, buscando Te ouvir, Te obedecendo, e que isso, a obediência ao Senhor, foi o que fez com que eles fossem marcados na história e não por eles mesmos. Então a gente te agradece por ter acesso a essas histórias e pede ao Senhor direcionamento, sabedoria na aula de hoje. Em nome de Jesus, amém. Hoje a nossa aula vai ficar entre os capítulos 16 e 17, lá de Jeremias. A gente não vai ler os versículos todos, mas eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia aí. E, mais uma vez, eu não vou conseguir colocar aqui os versículos como eu fazia antigamente. Eu tive um probleminha com o meu programa de computador aqui de edição. Então, convido você a abrir lá em Jeremias. Vamos abrir no capítulo 16. Deixa eu confirmar. Não, 17. Vamos abrir lá em Jeremias, capítulo 17, a partir do versículo 5. Eu vou ler até o 10. Jeremias, capítulo 17, do 5 ao 10. A minha versão é Almeida 21. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz aquilo que é mortal à sua força e afasta do Senhor o coração. Ele é como um arbusto no deserto, não perceberá quando vier bem algum. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, em terra salgada e desabitada. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Ele é como árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o riacho. Não temerá quando vier o calor, pois sua folhagem sempre estará verde. E no ano da seca não ficará preocupada, nem deixará de dar fruto. O coração é enganoso e incurável, mais que todas as outras coisas. Quem pode conhecê-lo? Eu, o Senhor, examino a mente e provo o coração para retribuir a cada um dos seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. O texto do capítulo 16 e do capítulo 17 são textos bem
fortes, são textos pesados. E desde o início aqui eu queria já te convidar a olhar esse texto aqui aos olhos da aliança que Deus tinha com aquele povo daquela época. Não é a nossa nova aliança. Algumas pessoas tendem a achar, não, naquele tempo a forma de relacionamento com Deus é igual a hoje, né? Não é igual. A Bíblia nos deixa claro que há duas alianças. Há a primeira aliança de Deus com Abraão, a aliança de Deus através das suas leis, dos seus mandamentos deixados lá com Moisés. Há essa aliança e há uma nova aliança, a aliança da graça, a aliança que a gente conhece lá no Novo Testamento através do nosso Senhor Jesus. Então, a forma de tratamento de Deus para com os seus não é a mesma, porque hoje nós estamos numa nova aliança. Na nossa nova aliança, nós não esquecemos da antiga aliança, nós aproveitamos a antiga aliança, mas o tratamento não é igual. Então, quando a gente lê e passar por alguns pontos aqui que são pesados e que até mesmo as orações do próprio profeta Jeremias são orações duras, principalmente em desfavor, né, contra os inimigos dele, nós temos que ler aqui à luz da velha aliança, tá? Então, só para a gente ter essa separação antes da gente entrar de fato na nossa lição. Então, o primeiro ponto da revista é o castigo inevitável de Judá. E aqui é interessante que, até o momento, a gente vê o profeta participando da sociedade. A gente vê o profeta Jeremias indo nos lugares, alertando, falando, olha pessoal, essa aliança que vocês tanto desejam aí com a Síria, com o Egito, ó, isso aí é furada. O rei Josias tentou voltar a nação para os caminhos de Deus, só que os pais de vocês e vocês não estão nem aí para Deus, vocês fizeram falsos ídolos. E pelas narrativas nós não vemos em nenhum momento o profeta Jeremias isolado. A gente vê, como a gente estudou na última lição, ele escreve um recado, né, uma mensagem a Baruque. A gente vê ele se relacionando com as pessoas, lá naquela parábola do vaso de barro, né, a gente vê o profeta indo lá no olheiro, vendo como que ele trabalha. A gente, na parábola do cinto de linho, a gente vê o profeta indo comprar o cinto de linho, viajando. E aqui nós vemos o seguinte, vamos abrir lá no 16. Vou ler só os primeiros versículos para a gente contextualizar. A gente vê o profeta se relacionando, viajando, comprando, e Deus chega para ele e fala assim, a partir do versículo 1 do 16. Veio a mim a palavra do Senhor, não tomes mulher para ti, nem tenhas filhos e filhas neste lugar, pois assim diz o Senhor acerca dos filhos e filhas que nascerem neste lugar, acerca das mães que lhes derem à luz e dos pais que os gerarem nessa terra. Morrerão de doenças fatais, ninguém lamentará por eles e nem serão sepultados, mas serão como esterco sobre o solo, serão mortos pela espada, pela fome, e seus cadáveres servirão de alimento para as aves dos céus e para os animais da terra. Pois assim diz o Senhor, não entres na casa onde há luto, nem vais para lamentá-los, nem tenha compaixão deles, porque retirei minha paz, a minha benevolência, a minha bondade e a minha misericórdia desse povo, diz o Senhor. Nesta terra morrerão muitos, tanto ricos como pobres, não serão sepultados e não se lamentarão por eles, não se farão incisões, nem raparão a cabeça por causa deles. Continua o texto, bem duro, para Deus falando como se fosse um resumo, né? Deus para Jeremias, Deus fala o seguinte, Jeremias, a partir de agora,
você não mais vai se relacionar, você não mais vai se comunicar, você não vai mais chorar, você não vai mais consolar, você não vai mais se alegrar com esse povo. É chegada a hora, é chegado o momento que você precisa estar isolado. E o pastor Marcelo sugere aqui na revista duas situações, e eu concordo com elas. A primeira é, como nós lemos, a partir do versículo 2º, 3º, os descendentes desse tempo, os filhos e filhas desse povo que nascerem desse tempo, vão sofrer com o jugo da Babilônia, vão ser mortos à espada, vão ser atacados. Então, possivelmente Deus aqui estivesse preparando Jeremias para que ele não sofresse futuramente mais do que ele já estava sofrendo. Jeremias foi proibido por Deus de se casar e ter filhos. Muito provavelmente é uma das visões, e eu concordo com essa visão, que Deus já estivesse poupando ele do futuro, que se ele porventura tivesse filhos, esposa, quando viesse a invasão da Babilônia, que era o reino do norte, das profecias, que ele teria um sofrimento absurdo em perder a sua esposa, seus filhos, e que esse era um juízo de Deus que já estava demarcado e profetizado para Israel. E a segunda situação, e essa fica bem clara no texto, deixa eu ver o versículo certo, versículo 5. Pois assim diz o Senhor, não entres na casa onde há luto, nem vás para lamentá-los, nem tenhas compaixão deles, porque retirei a minha paz, a minha bondade, a minha benevolência e a minha misericórdia desse povo. Isolando o profeta, que era a boca de Deus, ali para aquele povo, aquele que trazia as mensagens do Senhor, aquele que vinha para trazer o consolo de Deus, retirando o profeta do convívio, do luto, da alegria, seja lá do que estivesse acontecendo, o recado era muito claro: Deus não mais está com vocês. Deus retirou a paz dele de vocês. Deus retirou a misericórdia dele do povo de Judá. Então, por que eu iniciei a aula falando que há uma diferença muito grande entre as alianças? E essa é a principal diferença entre as alianças. Hoje, somente está fora da misericórdia, da graça, quem não está em Cristo Jesus ligado a Deus Pai. O véu que separava Jesus, quando ressuscitou, quando foi morto, o véu se rasgou do alto a baixo e acabou essa história. A graça chegou para todos aqueles que se achegam a Deus Pai através do sangue do Filho. Aqui não tinha isso. Deus simplesmente tirava a misericórdia. Deus simplesmente tirava a paz. O que dava ao povo o poder ou não de vencer uma batalha, o que dava ao povo o consolo, a misericórdia, sendo sentida a misericórdia de Deus, as palavras de consolo de Deus, foram retiradas. E hoje em dia, quem está sob a graça, nós, os salvos, nós não temos essa preocupação. E a gente sempre lembra que isso não significa dizer que vamos viver da forma que quisermos, que a graça é um pretexto para a gente pecar, e o pecado sempre traz fugiu a palavra, consequência. O pecado sempre traz a consequência. Nesse tempo aqui, a consequência era uma guerra, era uma invasão. Hoje em dia, talvez a gente não tenha num pecado nosso uma consequência de uma invasão de um outro povo, de uma guerra sangrenta, mas o que a gente pode ver é uma destruição de uma vida, perda de tempo, perda de pessoas, dependendo das suas escolhas. Então, o pecado sempre vai trazer consequência, independente da aliança, seja lá atrás, seja hoje. A diferença é que as misericórdias que se renovam a cada manhã, a graça que é derramada sobre nós, está completamente garantida pelo sangue de Jesus. Quando Deus nos vê, Deus não nos vê somente enquanto seres humanos, enquanto pó. Ele, quando nos vê
através do sangue de Cristo, ele nos vê como cordeiros do reino. Tem uma grande diferença disso, e é por isso que eu digo que a aula de hoje a gente precisa ver isso aqui com uma visão da antiga aliança e não da nova. Então, quando Deus chega para o profeta Jeremias e fala, olha, você não vai mais participar da vida social da comunidade. A sociedade que você vive acabou para você durante esse período, você vai se isolar. 2 recados. Primeiro, que a gente acredita que Deus estava protegendo o profeta de dores futuras, de perda de filhos, perda de esposa, mais sofrimento. E o segundo e o mais claro, e eu acredito que até o mais importante aqui, é que Deus estava claramente dizendo para o povo que ele estava se retirando, que a sua misericórdia, a sua paz não mais estavam com eles. E a gente segue a lição aqui lendo que ainda nessa mentalidade, né, da antiga aliança, Deus fala o seguinte: vocês pecaram e como forma de retribuição desse pecado, eu vou devolver o dobro de dor para vocês. E isso a gente encontra lá em Jeremias, capítulo 16, versículo 18. Tá escrito assim: retribuirei em dobro a sua maldade e o seu pecado, porque contaminaram a minha terra com cadáveres dos seus ídolos detestáveis e com suas abominações encheram a minha herança. E lá no versículo 11 e no 12, a gente vê Deus falando assim: Jeremias, vai chegar um determinado momento que o povo vai chegar para você e falar, mas o que a gente fez para estar merecendo isso? E isso porque o profeta já estava aqui nessa situação pregando há 25 anos, tá? Cerca de 25 anos pregando, informando que viria o Rei do Norte, que o povo precisava aceitar que esse juízo já estava decretado, mas se arrepender dos pecados para que Deus tivesse de novo com eles. E a gente viu que o povo não escuta Jeremias, e Deus fala assim: olha, Jeremias, vai chegar uma época que o povo vai perguntar, ué, mas o que a gente fez? E você deve falar o seguinte para eles, você vai falar, olha, os pais de vocês fizeram o que era abominável aos meus olhos, os pais de vocês se apegaram a falsos ídolos, se desviaram dos meus mandamentos, se desviaram dos meus caminhos, mas a culpa não é só dos seus pais, vocês fizeram pior do que eles. Então é interessante que Deus mostra que ele conhece de perto, que ele acompanha de perto a situação. Deus, não, como alguns pensam, não está de longe, observando todo o caos acontecer na terra e não vai se envolver. Deus tem o controle da história, Deus tem o absoluto controle da história. Isso Deus tem em suas mãos e é inegociável para ele. Deus não tirou férias e deixou o mundo ao seu bel prazer. E o que a gente vê é que o castigo feito aqui por Deus e anunciado pelo profeta Jeremias não é um castigo puro e simplesmente por Deus ser um Deus sádico, um Deus que quer ver a maldade. Na realidade, todas essas oportunidades são dadas por Deus para que o homem se arrependa, para que o homem lembre quem é Deus. É como se Deus estivesse provando por A mais B para eles que aqueles falsos ídolos deles não serviam de nada para protegê-los, que aqueles falsos ídolos somente levariam eles à ruína, à dor, e que o único que pode castigar de forma justa e se compadecer e dar o perdão é o Deus verdadeiro, é o Deus de Israel. A gente viu isso lá na libertação do povo do Egito, né? O faraó, e a gente estudou isso na IBD muitas aulas atrás, para cada praga recebida pelo faraó, era um deus egípcio que Deus, Yahvé, estava mostrando que, olha, esse Deus de vocês aí, por mais que seja o Deus mais poderoso, como seria o Deus Sol, né, Ra, que é o Deus que controlaria a vida, né, lá quando houve a morte dos primogênitos, o Deus mais poderoso de vocês é um falso Deus. O verdadeiro Deus é o Deus de Israel, que é o que tem o controle da história nas mãos. Então, esses castigos de Deus que nós vemos no Velho Testamento têm como finalidade alertar o povo, por eles não serem da época da graça,
eles serem alertados que enquanto não tivesse arrependimento, que enquanto não tivesse o retorno aos caminhos do Senhor, não haveria misericórdia, compaixão, não haveria nem vitória bélica, militar, não haveria nada. Eles simplesmente seriam um povo que seria derrotado, que seria escravizado, ele voltaria como se estivesse voltando a tudo de novo, né? Tudo que eles conseguiram conquistar com a libertação do Egito estivesse voltando agora com a Babilônia. E caminhando já para a parte final da aula, a gente vê que, mais uma vez, Jeremias decide orar, decide abrir o coração, decide colocar para fora os sentimentos, porque, como a gente começou essa lição, para o profeta não foi fácil, porque a gente teve um pouco disso ano passado, né? Esse ano nem tanto assim, mas a questão do isolamento social, né? De ficar fora de grandes eventos, ficar fora de festas, ficar fora de encontros com pessoas que a gente tinha o costume de encontrar com frequência. Mas hoje a gente tem ainda o celular, a gente tem tecnologia para conseguir conversar, e a gente não está proibido de conversar à distância, né? Mas o profeta ficou nesse isolamento. A gente, quando vai estudando a vida do profeta, a gente vai começando a entender o porquê que existe um livro chamado Lamentações de Jeremias, né? A vida do profeta foi uma vida bastante dura, bastante complicada, porque ele tinha um anúncio de que a Babilônia invadiria Israel. E como nós vimos aqui, nesse momento, a gente tem já 25 anos dele falando a mesma coisa. Imagina você receber do seu pastor uma promessa, alguma coisa relacionada de Deus para a sua vida, e esse pastor fica te contando a mesma história durante 20 anos. Você continuaria acreditando nesse pastor? Você continuaria acreditando nesse seu líder que, olha, essa palavra de Deus? Então, o povo de Israel também não. O povo começou a ridicularizar o profeta. Eu acredito que quando ele se isolou, como ele não podia se comunicar com mais ninguém, as pessoas devem ter pensado, agora ficou doido de vez, está lá, está preso na casa dele lá, não fala com ninguém, não faz nada. Todo mundo aqui, a gente se encontra, faz festa, ou quando tem algum momento de luta, a gente se encontra para um consolar o outro. Está lá o profeta de Deus, o cara que está aqui há 25 anos falando que virá no juízo de Deus e que está todo mundo errado, que os outros profetas são falsos. Está lá isolado, ficou maluco, né? Não fala mais com ninguém. Imagina, e eu acredito que a zombaria chegasse nele, né? A vida antigamente era muito mais silenciosa, né? Não tinha barulho de carro, não tinha barulho de máquina. As pessoas deviam falar na rua, passando na porta dele, e deviam ouvir. Então, a vida do profeta Jeremias, não só quando ele estava participando dos sofrimentos com o povo, né? Colocando o seu ombro lá em oração, estando junto, quanto agora completamente isolado, sem poder ter uma companheira, sem poder ter filhos, sem poder ter amigos, sem poder... Só ele e Deus. Como foi difícil a vida dele. A gente sabe que Deus estava com ele a todo momento, que eram desígnios de Deus, mas a gente não pode ignorar o lado humano, que realmente era algo muito difícil. A gente viu na última lição que Jeremias faz uma oração quase que brigando com Deus, meio no estilo daquela oração de Jó, né, tentando entender o que estava acontecendo. E eu não tiro a razão humana, né? É um momento de vacilo na fé, é um momento em que a fé dele, do profeta, é Jeremias, né? Para vocês verem como que a Bíblia não esconde as coisas, né? É um momento de fragilidade da fé, mas é aquilo que a gente aprende com Paulo, né? Quando a gente está fraco, é que a gente está forte, porque eu acredito que, conforme está aqui na revista também, através dessa dor que ele sofria, ele aprendeu muito com Deus. E como que a gente descobre que no meio da dor a gente aprende muito mais com Deus do que naqueles momentos de alegria e de felicidade. Salvo engano, eu posso estar errado, lá em Provérbios tem que
há mais, eu não vou lembrar exatamente as mesmas palavras, tá? Mas há mais vantagem em você estar numa casa de luto do que numa casa de festa, porque na casa que tá com luto a gente consegue lembrar o que é a vida, a finitude da vida e valorizar os momentos importantes, pensar nas coisas mais importantes, e o que a gente sabe aqui, que as coisas importantes estão aqui nesse livro. Deixa eu ler aqui, para eu não perder, pegar aqui certinho no versículo, aqui, lá no Jeremias 17, a gente vê a partir do 14, essa oração já de desespero, né, do profeta, pedindo ajuda, pedindo socorro, pedindo força e deixando claro que ele é humano, como a gente é humano. Lá no 17, a partir do 14, Jeremias ora assim: cura-me, ó Senhor, e serei curado, salva-me e serei salvo, pois tu és o meu louvor. E eles me dizem: onde está a palavra do Senhor? Que se cumpra. O deboche, né, a zombaria, aquilo que ele ouvia, né, que ele ouvia da casa dele mesmo isolado, as pessoas falam: cadê? Onde é que está a palavra do Senhor que esse profeta aí dizia pra gente? Se essa palavra existe, mesmo que ela se cumpra, como assim? Não vai acontecer, isso é lorota, é mentira, balela, esse juízo aí que ele está pregando há 25 anos, tá 25 anos repetindo a mesma coisa, não vai acontecer. E ele continua: mas eu não insisti contigo, Senhor, para enviares o mal sobre eles, tampouco desejei o dia da desgraça, tu sabes, pois o que saiu dos meus lábios estava diante de ti. Não sejas motivo de terror para mim, tu és o meu refúgio no dia da calamidade. Que os meus perseguidores sejam envergonhados, mas não eu. Que fiquem aterrorizados, mas não eu. Traz sobre eles o dia da calamidade e destrói-os com dupla destruição. E aqui é o que eu lembro, né? A velha aliança. Jesus ensinou para a gente o objetivo real de Deus. Aqui o profeta está orando para a destruição daqueles que são seus inimigos. E Jesus fala para a gente orar pelos nossos inimigos. Como que eu sempre gosto de voltar nesse assunto, porque é uma preocupação muito grande que eu tenho hoje com a imagem que muitos tentam passar do Jesus fofo, né? Eu sempre falo esse adjetivo, né? O Jesus aceita tudo, o Jesus good vibes, está tudo certo, vem como você está e fique assim mesmo que está tudo certo. Jesus não liga para isso não, Jesus tem outras preocupações, e Jesus se entregou justamente para que a gente não passasse por isso, né? Por esse tipo de pensamento. O profeta aqui ora para que seus inimigos sejam destruídos, e Jesus aumenta o sarrafo. Jesus fala assim: olha, orem pelos seus inimigos. Jesus não fala que a gente tem que ter um bom relacionamento com os nossos inimigos, não fala que a gente precisa sentar e tomar um chá da tarde e está tudo certo, não é isso. Jesus fala para a gente orar por eles. Então, o Evangelho de Jesus é uma coisa mais profunda, é algo mais completo, mais pleno do que a lei aqui que Moisés trazia para o povo e aquilo que o povo tentava entender de Deus. Cristo, hoje, não vai nos olhar, nós os salvos, tá? E deixando bem claro que os não salvos estão destituídos da graça de Deus, como nós éramos. Então, a ideia de alguns que entendem que Deus derrama a sua graça por toda a criatura, todos os seres humanos, independente dele ter aceitado a Cristo ou não, não é bem assim. Esses aí estão destituídos da graça de Deus, como Paulo nos ensina lá na frente. E o que Jesus traz para a gente olha, eu derramo a minha graça sobre vocês. Essa punição em dobro que era necessária lá no passado não é mais necessária hoje, mas quando vocês pecarem, vão ter as consequências humanas. Dependendo do seu pecado, se você matou, se você roubou, a consequência do seu pecado é você ser preso. Deus não vai te perdoar e você não vai passar pela justiça humana, né? Deus vai te perdoar.
mas através do sangue de Jesus, se você se arrepender. Mas as consequências humanas daqui, dependendo do tipo de pecado que você fizer, vão haver consequências. O que Cristo nos derrama é a graça dele, é o privilégio de nos tornarmos co-herdeiros do reino, é o chamado eterno ao arrependimento, e essa que é a beleza. Até que ele tenha a sua segunda vinda, que aí já era, acabou o tempo, não tem mais tempo quando ele voltar, mas até que Jesus volte, esses que estão destituídos da graça de Deus, que são nossos possíveis inimigos hoje, eles têm tempo, eles têm chance, Jesus morreu por eles também. Então é por isso que a gente precisa orar por eles, porque Cristo morreu por todos os humanos. A diferença é que só aqueles que declaram como Senhor e Salvador das suas vidas publicamente e que vivem os seus ensinos, ou que buscam sempre estar, mesmo em meio a erros, pecados, mas tentando melhorar, reconhecendo seus pecados, tentando progredir na sua vida espiritual, na sua vida cristã, esses são os que terão a honra de estar com Jesus na eternidade, e que eles entenderam o recado da cruz, eles entenderam o sangue. Percebam que a gente sempre, mesmo lendo o Velho Testamento, mesmo lendo a Velha Aliança, mesmo lendo um profeta que é o profeta Jeremias, a gente não deixa de falar de Jesus, não deixa de falar de Cristo, porque a gente entende que a Bíblia aponta para Jesus. Tem um ateu, um comediante muito famoso aí, que tem muito crente, muito cristão, que acha ele o máximo, talvez pelas suas ideologias, né, pela sua forma de pensar a sociedade, não a parte que realmente é importante para a gente, que é a parte espiritual. Ele diz que quanto mais ele lê a Bíblia, menos ele acredita em Deus. E isso, para mim, é evidente, porque distingue exatamente a diferença entre aqueles que estão com a habitação do Espírito Santo, que são a habitação do Espírito Santo, que têm o discernimento dele, de Deus, para ler isso aqui, para ler a Bíblia. Não adianta você fazer faculdade de teologia, fazer curso, não adianta ler a Bíblia. Quantos ateus aí a gente não escuta falando, olha, já li a Bíblia 5 vezes e tem várias coisas aqui que são controversas, tem várias coisas que não são bem assim. E a realidade é que a Bíblia, por mais que tenha uma lógica, por mais que ela seja escrita de uma forma extremamente inteligente, por mais que ela tenha conhecimentos humanos muito profundos, é uma leitura da palavra de Deus. Então, quando a gente entende isso, a gente lê pela fé. E pela fé, Deus vai nos dando conhecimentos que a gente não tinha antes. Deus vai ensinando pra gente coisas que a gente não tinha a mínima ideia. Às vezes, o mesmo texto que você lê desde criança, quando você lê de novo, você fala assim, caramba, olha que interessante isso aqui. Então, cuidado com aqueles que vocês escutam, cuidado com aqueles que vocês admiram, porque por mais que eles tenham belas ideias para a sociedade, o que realmente importa para o povo de Deus é a palavra de Deus. Se a pessoa que você admira, que você segue, não segue a palavra de Deus, pode dar tchau para essa pessoa aí, ou ter muita sabedoria, como Paulo ensinou, de separar o que é bom. Mas aí precisa ter muita sabedoria. A gente viu que não é tão simples. Jeremias, profeta de Deus, pregando o juízo de Deus, pregando palavras de Deus, durante o ministério dele todo foram cerca de 40 anos pregando a palavra de Deus, ninguém deu ouvidos, ninguém conseguiu reter o que é bom, ninguém conseguiu entender o que estava sendo falado por ele. Então, cuidado, porque às vezes a gente para ouvir pessoas que não têm nada a ver com Deus, e pessoas como Jeremias, que querem o teu bem, por mais que digam para você palavras duras, são pessoas que te amam, que te querem ver no caminho correto, te querem ver de volta nos caminhos de Deus. E hoje em dia é muito difícil ver pessoas que nos digam a verdade, por mais que a verdade doa. A gente sabe que nem sempre você precisa falar a verdade de uma forma, como se fosse um soco. Você pode falar a verdade com um jeito, um dia específico, marcar alguma coisa, mas não deixe de ouvir
as verdades que são pregadas, que o profeta Jeremias tentou por muitos anos. Às vezes tem muitos anos aí que alguém tenta te falar alguma verdade e você não quer ouvir, e são verdades de Deus para a sua vida. Amém?